Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o resultado do segundo trimestre da Santos Brasil. Vou trazer aqui a minha análise e a perspectiva, para a empresa no segundo semestre desse ano. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então vou começar aqui, estamos agora, está mais frio em São Paulo, chegou finalmente o inverno. Eu vou trazer aqui para vocês a minha análise do resultado do segundo trimestre da Santos Brasil. Lembrando que a Santos Brasil é uma recomendação de compra aberta da Levante, continuo otimista com o papel, tá? Então continuo recomendando a compra, ainda vai ser bom aí o investimento na Santos Brasil. Então vamos começar olhando então aqui o segundo trimestre. Então assim, o resultado veio em linha com as projeções, com as minhas, em termos de receita e EBITDA, veio um pouquinho pior, na última linha, o prejuízo líquido. Então, o principal driver aí, principal informação, queda na movimentação de containers, 20%, no trimestre, em relação ao ano passado. Então, isso já era, de certa forma, aí, esperado. Então, para mim, o principal ponto negativo aí do resultado da Santos Brasil, a queda, na movimentação de containers de importação, lembrando que o Porto, o Tecon Santos, que é a operação da Santos Brasil lá, teve um desempenho pior, do que a média do Porto. Então, o Tecon Santos sozinho caiu 22% no ano, você pode ver aqui a imagem, e o Porto de Santos caiu 3,6%. Então, por que isso? O Tecon Santos da Santos Brasil tem mais participação de importações do que a média do Porto de Santos. E aí a gente consegue ver isso em outro gráfico agora aqui, ano contra ano, a importação de containers cheios, containers que trazem material importado, caiu 21,5% em relação ao ano passado. Então esse é o principal destaque aí negativo do resultado, da Santos Brasil. E a gente vê também o aumento do chamado transbordo, que é simplesmente passar de um container para o outro. Isso dá pouca receita. Então você vê que no segundo trimestre aumentou a participação do transbordo para 38%. Você pode ver também aqui o gráfico na tela para facilitar aí você acompanhar o vídeo. Bom, pessoal, então indo para a demonstração de resultados, a DRE, receita líquida, o top line, 225 milhões de reais, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre, e uma queda de 13%, 14% para ser mais exato, em relação ao segundo trimestre de 2019. Então, eu acho que é um número forte se a gente considerar essa queda, no volume de 20%. E também, se você olhar o terminal de veículos, o TEV, que traz muito carro importado para o Brasil, uma queda aí de 95% aí no volume, principalmente no mês de abril. Então, uma queda forte aí na receita, do terminal de veículos. Para compensar, então, esse efeito, essa receita estável no tri-a-tri, a companhia foi muito bem, na minha opinião, no controle de custos de despesas nas operações de porto. Então, a despesa geral e administrativa na parte de porto caiu 63%, e eles conseguiram reduzir também os custos com movimentação em 42%, Por isso o EBITDA veio em 42 milhões de reais, uma margem, de 18,6%. Eu recebi, na última linha, o prejuízo que veio um pouquinho maior, do que a gente esperava, principalmente aí devido ao resultado financeiro, 9,4 milhões de reais. E aí eu gosto muito de olhar também a posição de endividamento das empresas. Então recebi muita pergunta sobre isso. Então, a dívida líquida da Santos Brasil aumentou para 84 milhões de reais, Há um ano atrás era apenas 20, e a relação dívida líquida EBITDA aumentou para 0,78 vezes, E aí, por que isso? Porque está tendo investimento no Tecon Santos, Então, a gente está falando aí de 150 milhões de reais, de investimento no primeiro semestre do ano, Então, uma expansão de cais, para receber os navios. Então eu não fico preocupado com esse aumento do endividamento, porque você está expandindo o porto e ainda não está receitando, ainda não está gerando EBITDA. E o perfil da dívida da Santos Brasil é muito confortável. Eles têm 436 milhões de reais de dívida bruta, apenas 35 milhões vencem em 12 meses,
a companhia tem uma posição sólida de caixa, 352 milhões de reais. Né? Então, eu continuo otimista com a Santos Brasil, a empresa gera caixa, mesmo com essa queda de 20% no volume de containers do trimestre, que foi o pior, né? Pegando aí impacto da China, e continua investindo, né, no projeto de expansão lá do Tecon Santos. E o terceiro trimestre deve ser bem melhor, né? Saiu essa semana uma informação, né, falando das importações, né, que começaram a se recuperar, né? Então, segundo a consultoria Solve Shipping, né, vou colocar o gráfico aqui na tela, né? Então, a capacidade dos navios que estão chegando a Santos, né, eles estão vindo mais cheios, e o frete, né, o frete em dólares, né, quanto é pago para trazer, né, a mercadoria da China para o Brasil, está subindo. Então, você pode ver o gráfico aqui, então, da esquerda, né, tem a capacidade utilizada, a ocupação dos navios que chegam da China em Santos e o preço do frete. E aí a gente está vendo já, né, a ocupação dos navios chegar a 90%, né, e a pandemia teve sim um efeito grande, né, foram 23 viagens canceladas na rota China-Brasil entre março e julho. Né, mas agora em agosto, as operações já estão praticamente iguais, né, a agosto de 19, portanto, antes, né, da pandemia. Então a gente vai ter um efeito positivo sazonal no terceiro tri, né, com aumento de importação, que é normal, né, feriado de fim de ano, Black Friday e Natal, e o que a indústria acha é que são empresas também repondo estoque, né, então caiu muito aí o volume de importação no segundo trimestre, então não é assim, não vai bombar no terceiro tri, mas sazonalmente é o trimestre mais forte, né, de importações. Então, em resumo, o pior ficou para trás, né? A Santos Brasil é muito forte aí nos containers, né, de importação lá no Tecon Santos, e o resultado do terceiro tri deve ser aí bem melhor. Então, reitero aí a recomendação de compra para as ações da Santos Brasil, uma recomendação aberta, né, da minha carteira Small Caps, e até que preço comprar é R$ 7,00 por ação na Santos Brasil. E por último, pessoal, convidar vocês aqui para o lançamento, né, do seu levante financeiro, 6 vezes os retornos do melhor da Bolsa. Então deixo o link aqui para vocês, né, já tem lá o primeiro vídeo disponível, você pode assistir e participar aí do lançamento Seu Levante Financeiro. É isso, pessoal, se você gostou, então deixa aquela curtida, mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Tenha um ótimo domingo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.